Olá. Antes do Concílio Vaticano II, a Igreja Protestante era, na diretriz católica, chamada como heresia protestante. Hoje, no Concílio Vaticano II, são irmãos separados. Tanto hoje, na atualidade, tanto os católicos modernistas como os protestantes não conhecem verdadeiramente a sua origem como deveria conhecer, porque para seguir uma doutrina precisamos conhecer o que foi preparado para se criar uma religião e fundar uma igreja. Jesus Cristo falara assim, avistando os tempos presentes e os futuros, conhecendo ao seu espírito profético os terríveis embates que a sua igreja teria de enfrentar na parte dos seus inimigos, ataques tão persistentes e violentos que não poderiam elas resistir se não fossem defendidos pela virtude do Onipotente e do Altíssimo. Mas a igreja está segura da vitória, confiada nas promessas do seu divino fundador. O poder do inferno não prevalecerá contra ela. Ou Satanás não ouviu estas palavras, ou não interpretou num sentido diferente do que tinha, ou não julgaria ele em sua arrogante soberba, que poderia medir as forças contra as promessas de Jesus, o Filho de Deus. Falamos assim porque desde o primeiro século o inferno abriu as suas grandes portas, saindo multidões de demônios, arregimentado os homens maus e perversos para atacar a igreja de Jesus Cristo. Um dia e outro ano, um século e outro século, com fúria verdadeiramente satânica, até que ela pudesse sucumbir à igreja. Atravessando horas angustiosas, viu-se diante de perigos impertinentes. Momentos houve em que parecia ia sossobrar, semelhantes a uma frágil embarcação lutando em alto mar contra as ondas, entormecidas e encrepadas, ameaçando engoli-las e sepultá-las nos seus abismos invisíveis. Porém, mesmo nas maiores agonias, a igreja estava certa da vitória, tinha como fiança divina uma dupla garantia: a promessa de Jesus Cristo, antes dita, e mais uma outra, esse ego vobisco: estarei com a minha igreja todos os dias até a consumação dos tempos. Os anais da história eclesiástica comprovam abundantemente estas verdades. No primeiro século, as perseguições dos imperadores romanos contra a igreja foram tão cruéis e horripilantes que qualquer instituição humana não haveria resistido. Pedra sobre pedra não haveria ficado sobre o edifício. Mesmo sendo um colosso,
mas a Igreja Católica resistiu porque era uma instituição divina. Responde os protestantes: Lutero não foi o fundador da Igreja de Jesus Cristo? Claro está, ela foi fundada por ele no tempo dos apóstolos. Lutero foi o reformador da Igreja de Jesus Cristo, adulterada e corrompida pelos católicos. Mas digo eu, na verdade, parece muito difícil acreditar que Jesus Cristo houvesse escolhido um homem do caráter de um condutor, de uma conduta moral de Lutero, para purificar a sua igreja, restituindo-a à sua pureza e santidade primitiva. Lutero escrevia um dia ao amigo Melanchthon: este pecador peca portite. Em nosso claro português, quer dizer: pratica o pecado. Eu ainda te digo, peca muito, porém, acredito muito, mais ainda em Jesus Cristo, que venceu ao pecado, a morte e o mundo. O nosso destino nesta vida é pecar, porém, se tivermos fé em Jesus Cristo, o Cordeiro Divino que tira as iniquidades e maldade do mundo, os pecados não nos separarão da graça e amizade de Deus, ainda que num só dia façamos mais de 1000 mortes ou cometemos mais de 1000 adultério. Este conselho dava Lutero aos seus discípulos. Será possível que Jesus Cristo tenha chamado a um homem de esta espécie para realizar a reforma completa da sua igreja? Mas não é somente com 2 palavras que se deve provar que a igreja protestante é falsa. O leitor impassível e ávido de encontrar a verdade, leia cuidadosamente as páginas deste pequeno livro e depois emita o seu parecer ou forme a sua opinião no íntimo da sua consciência e na presença de Jesus Cristo, o terno juiz, perante quem, no último dia dos séculos, todos teremos que comparecer, prestar contas de nossas palavras e ações. Ninguém será julgado injustamente, mas cada um responderá pelo que tiver em sua consciência. Todos aqueles que pertenceram à verdadeira Igreja de Jesus Cristo serão salvos. Todos aqueles que não pertencerem à verdadeira Igreja de Jesus Cristo não serão salvos. Acredita no Filho de... A Igreja Protestante acredita no Filho de Deus? Perguntou Jesus Cristo a um cego de nascença, que ele acabava de curar. O cego respondeu: e quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo acrescentou: aquele que está falando contigo.
esse é o Filho de Deus. O cego disse logo: Senhor, creio que tu és o Filho de Deus. E ajoelhando-se, o adorou. Jesus Cristo é Deus. Se ele fundou uma igreja, necessariamente ela deve ser santa, porque Deus é santo. Deve ser verdadeira, porque Deus é verdadeiro. Deve ser una, somente uma, porque Deus é um só. Como, pois, agora se apresenta duas igrejas, a católica e a igreja protestante, cada uma delas reclamando ser a verdadeira igreja que Jesus Cristo fundou. Não é possível isso? Porventura, Jesus Cristo ensinou duas verdades? Ou fundou duas igrejas? Por isso, ou as duas são falsas, ou uma só delas é a verdadeira. Repugna que duas coisas que se contradizem sejam verdadeiras. E nós sabemos que a Igreja Católica e a Protestante se contradizem mutuamente. Portanto, se a Igreja Católica é verdadeira, a Protestante deve ser falsa. E se ao contrário, se a Igreja Protestante é verdadeira, a Católica deve ser falsa. As duas verdadeiras não podem ser. O que é a Igreja? Os católicos respondem uma sociedade de homens, fundada por Jesus Cristo, unidos entre si pela crença das mesmas verdades, pela recepção dos mesmos sacramentos e pelo cumprimento dos mesmos preceitos. Devemos obediência ao sumo pastor, sendo ele verdadeiro, romano pontífice, para conseguir a salvação eterna e suas almas. Perguntando outra vez, que é a igreja? Os protestantes respondem: é uma sociedade de pessoas fundada por Jesus Cristo, acreditando as verdades, recebendo os sacramentos e praticando os preceitos contidos nas Sagradas Escrituras, interpretadas pela autoridade individual ou privada de cada uma pessoa, para alcançar a eterna salvação. No presente tratado, devemos falar sobre a Igreja Protestante. No século XVI, apareceu no mundo religioso um certo personagem alegando que a Igreja Católica desde muito tempo fora afrouxando no cumprimento da sagrada missão exposta por Jesus Cristo, falsificando as doutrinas, aumentando os sacramentos e adulterando os preceitos, chegando a corromper a religião e a moral, a qual ponto que se tornava necessária uma reforma completa da Igreja. Reforma que eles estavam incumbindo se realizar em nome de Jesus Cristo e ajudado com seu divino poder a sua virtude infinita. Este personagem chamava-se Martinho Lutero, de nacionalidade alemã e de profissão sacerdote da Igreja Católica. Primeiro que tudo, vejamos a sua vida e examinamos as suas obras para que, pelas pegadas, conhecemos quem é o homem que por aí passou. Martinho Lutero nasceu em Eisleben, no ano de 1486, de pais pobres e humildes, desejoso de seguir uma carreira
que lhe merecesse um lugar de distinção na sociedade. Começou os primeiros estudos no colégio de Eisenach, animado com os auxílios peculiares que lhe felicitava uma piedosa e rica senhora de nome Úrsula Cota. Estudou ciência maiores no colégio de Erfurt, merecendo em breve tempo ser doutor em psicologia, em filosofia. Lutero era um jovem dotado pela natureza de qualidades extraordinárias, de formoso aspecto, eloquente, inteligente e possuindo grandes facilidades para escrever tanto em prosa como em verso. Além disso, dominava com perfeição o idioma latino. No colégio não havia outro estudante que pudesse rivalizar com ele. O jovem Lutero em tudo sonhava menos em se fazer religioso, mas tendo visto um estudante, o melhor de seus amigos e fiel companheiro de suas alegrias, prazeres e delícias, cair mortalmente, ferido pela faísca destruidora de um raio, possuído de um terror santo, resolveu abandonar o mundo e abraçar o estudo religioso no convento dos religiosos agustinianos, na cidade de Erfurt. Como novício e como corista, foi muito austero, semelhante a uma nachoreta do deserto. Mortificava seu corpo com jejuns, disciplina e penitência, sem nenhuma compaixão, sendo até necessário que os superiores atalhassem os rigores de suas mortificações. Contudo, no meio do seu fervor e da sua piedade, os mestres notaram no jovem religioso sintomas que pressuavizavam tristes acontecimentos para o futuro. Realmente tinha observado que Lutero era de caráter soberbo e orgulhoso, teimava em suas opiniões, desprezava seus colegas, mortificava-os com palavras satíricas e julgava-se sempre superior a todos na inteligência. Também não suportava que ninguém o humilhasse. Apesar de tudo, querendo os seus superiores julgar o jovem religioso com misericórdia, acreditavam que essas coisas não passavam de defeitos naturais, que Lutero saberia, com a sua piedade e virtude, reprimir aos poucos e até dominá-los inteiramente, e assim, chegando o tempo prefixo pelo sagrado cânones, deram licença para que se ordenassem sacerdote. Equivocaram-se. No dia da sua primeira missa, Lutero escreveu a um de seus amigos: hoje celebrei pela primeira vez o santo e augustíssimo sacrifício do altar. Não obstante ser um grande pecador, Deus Nosso Senhor, em sua infinita misericórdia, quis me elevar a essa altíssima dignidade, consagrando-me um dos seus ministros. Prometo fazer o possível para me tornar digno dessa vocação divina,
pela pureza e santidade de minhas obras. Mal sabia Lutero quão falsa resultariam suas palavras. Poucos anos depois de sua ordenação sacerdotal, Frederico o Sábio, eleitor de Sassônia, protetor benemérito da literatura, das ciências, das artes, tendo reconhecido dos extraordinários dotes de inteligência e sabedoria, juntamente com a eloquência e beleza na expressão que adornavam ao padre Martinho Lutero, da ordem de Santo Agostinho, concedeu a muitos cobiçados dignidades de católicos de filosofia da Universidade de Wittenberg. Foi aqui que começou a fazer-se célebre o nome do religioso agostiniano. A sua fama estendia-se ao longe e de toda parte vinham jovens estudantes ávidos de assistir às suas conferências, mas foi também aqui que começou a ruína espiritual daquele grande homem. Lutero queria ser elogiado e admirado, ainda que fosse com prejuízo da sua virtude. E como a sua virtude não era sólida nem verdadeira, prontamente formou-se no seu íntimo uma luta cruel e assustadora entre a graça e humilde de Jesus Cristo, que o corrigia, e as paixões orgulhosas de sua alma que resistiam, ficando estas quase sempre vencedoras. Lutero já não era o mesmo do dia em que celebrou a primeira missa. Em certa ocasião escreveu a outro religioso: cada dia que se passa, parece-me que estou me aproximando mais do inferno do que do céu. Por esse tempo governava a Igreja Católica o sábio pontífice Leão X, seguindo o louvável costume de seus predecessores, abrindo os tesouros espirituais da Igreja, concedeu indulgências àqueles cristãos que com as suas esmolas quisessem contribuir para continuar a guerra santa contra os turcos e para completar as grandes obras da Basílica de São Pedro. O sábio dominicano Testel foi o encarregado de publicar os decretos do Papa sobre as indulgências em todo o estado de Sassônia. Lutero, alegando o pretexto de que esta missão pontifícia devia ter sido conferida aos agostinianos e não aos dominicanos, ferido em seu amor próprio e perdida a esperança de ser ele o pregador pontifício, resolveu vingar-se e, cheio de arrogância, disse publicamente que o Papa não tinha poder para conceder indulgência, que os fiéis não precisavam dessas esmolas espirituais e, finalmente, que a salvação do cristão não se realizava pelas boas obras, senão somente pela fé. Lutero acabava de penetrar um gravíssimo escândalo que bem depressa repercutira na Igreja Universal. Em vão seus superiores ordenaram-lhe que se retratasse, não foram atendidos. Em vão o dominicano Tertzel escreveu artigo demonstrando a falsidade de sua doutrina, foram lançados à fogueira. Em vão também pessoas amigas
pediam-lhe que humildemente se submetesse, tudo foi inútil. Horas depois completava Lutero a má obra de iniquidade, afixando as portas da Catedral de Württemberg as suas teses heréticas, que todos puderam ler. Sabedor o Papa Leão X da perigosa situação tomada pelo frade agostiniano e das graves consequências que um homem de temperamento de Martim Lutero poderia acarretar, enviou à Alemanha o cardeal Caetano, que era o sacerdote mais ilustrado da Igreja Romana, para que conferenciasse com que Lutero, aconselhando-lhe a retratação de seus erros, conduziu Lutero à presença do legado do Papa, ajoelhando-se aos seus pés, e declarou que estava disposto a retratar-se de suas teses, se o cardeal lhe dissesse o ponto em que elas eram falsas. Ele respondeu: meu irmão, eu não vim para discutir, apenas minha missão é receber por escrito a retratação de seus erros. Apesar disso, o cardeal